Você não gosta de treta no Twitter. Não. Você pode. Se tem um cara que foge de polêmica. No Twitter. E você postou que a dívida com o Cury, que conseguiu pela Justiça de São Paulo parte do dinheiro que a Multiplan tem que pagar para o Atlético, ele está muito bem documentado, o Cury, por um documento que teria sido assinado por Sete Câmara confessando a dívida. Conta pra gente. Eu e o MB não, o MB é advogado formado em Direito. Eu que sou burro na área, de uma forma que eu possa entender o que aconteceu. Não, eu não vou me atrever a explicar o que ou como ou por que aconteceu, e também não vou falar nome. Isso aí você que falou o nome. Mas você não deu a entender que foi o Sete Câmara, não? Sim, eu acho. Eu dei? Não sei. Se foi, não foi a intenção, porque eu não tenho intenção de influenciar o pleito desse ano. E ele é candidato. Mas a minha questão é a seguinte. Se você pega o processo do André Cury contra o Atlético, você vai ver que ele apresentou um documento que foi emitido pelo próprio Atlético a nível de reconhecimento de dívida. Tá? E esse documento, assim... Pô, eu parei a escola de Direito no meio, mas... Então eu não posso dar questão legal, mas eu posso falar uma coisa para você, é o seguinte. Se você pega hoje um juiz para poder ir lá e travar a receita do Atlético hoje, igual fez da venda do Diamond, para poder direcionar ao André, o documento está muito bem escrito, a nível de defesa do André, sabe? Eu ouvi internamente de alguém que também, eu não tive tempo de debater isso com a diretoria, e diretoria, se eu estiver errado, pode me chamar para poder me esclarecer sobre esse assunto antes de eu pegar e fazer. Mas assim, me falaram que isso foi para evitar um desastre maior que teria acontecido um tempo atrás aí, e era o único documento possível que poderia atrasar isso. Acontece que uma confissão de dívida, ele é um título executivo, tá? Você pula a fase da discussão da dívida. Tipo assim, a primeira coisa quando alguém vai te cobrar uma dívida na justiça, você vai falar assim, eu não fiz a dívida. Não é esse valor, eu não reconheço a dívida. Essa é a sua primeira defesa que você pode fazer. Quando você tem um reconhecimento de dívida, tá? Você já não pode ficar 5 anos na justiça discutindo isso. Então você vai para a fase de execução. E na fase de execução, nesse documento já tem o valor, quanto que você deve, há quanto tempo, a taxa de juros, e por quê? Entendeu? Então você tira anos da discussão judicial. Se isso aconteceu como uma forma de defender o Atlético, eu realmente não consigo imaginar, então fica aqui as minhas desculpas. Mas o André Cury é o único empresário, dentre todos, que eu sei que tem esse documento. Então, você já reparou que as dívidas agora do Atlético, toda a discussão é André Cury? Então, assim... se outros têm, para mim é ainda pior. Agora, se eu fosse o Atlético, eu faria o que o Cruzeiro fez. Eu entraria no regime especial de pagamento, regime especial de execução, que hoje, pela lei da SAF, você pode fazer. Que é basicamente trancar todas as dívidas e só segurar isso pela taxa Selic pelos próximos 6 anos. Você pode fazer isso sem pedir falência. Tá na lei da SAF, no artigo. Você pode fazer isso até sem fazer a SAF. Eu faria isso. Eu seguraria e falasse assim, André, você quer esperar 6 anos desses 62 milhões hoje ou você aceita 40? Entendeu? Porque pela Selic você vai perder dinheiro aí nesses 6 anos. Sei lá, talvez o Atlético. E aí gente, vamos lá, né? Vamos fazer uma discussão, uma coisa séria. O Rafael e o Rubens Venin sabem um pouquinho mais que a gente de ganhar dinheiro. Pouquinho. Assim, pouca coisa. Eu sei que tá quase empatado ali, mas
Eu tenho que reconhecer que eles sabem mais. Ricardo e Renato também. Ricardo e Renato também. Mas essa parte quem cuida mais é Murilo e Rafael. Pois é. E eu não sei se eles tiveram participação nisso, porque isso foi no triênio passado. Rafael Lima não entra nesse balaio dos ricos aí, não? Mas essa questão do André Cury já foi debatida 2 vezes dentro do Conselho. 2 vezes dentro do Conselho. E não sei quantas mais será. Mas, assim, não é uma questão que vamos pegar e falar assim, antes que o torcedor saia xingando o Sete Câmara, saia xingando a diretoria dos 4S, porque, gente, eu principalmente como político, eu volto a falar. Tem a versão A, tem a versão B e tem a verdade, tá? A verdade do assunto em si eu não sei. Então eu não sei se o que me falaram, que tipo, olha, isso aqui era um documento que a gente tinha que assinar, senão ia explodir o Atlético. Você não chegou a ver esse documento? Não, o documento, o documento que tem, o termo de que tem embaçado, que tem do termo do Atlético, da descrição das dívidas, tá na justiça. Tá. Público? Tá, todos os processos do Atlético são públicos. Assim, alguns você não vai conseguir na internet, mas você consegue, você tem acesso a eles. Entendeu? Você pode solicitar. No caso, eu tive acesso a uma cópia que eu consegui com um amigo. Porque esse outro problema que eu falei com vocês. Tipo assim, né? Igual o termo igual que a gente estava falando lá da auditoria. Você ser conselheiro e os documentos você ter que ir pegando tudo via terceira é foda, sabe? Essa é uma política que nós, dentro do Atlético, tínhamos que mudar. Mas se bem que depois vai virar SAF, vai ter dono, acho que o futuro do Atlético tem que ser isso mesmo. Se for o Ricardo, o Rubens Menin como donos, eu até prefiro ter o atleticano dono do Atlético do que igual os caras lá da 777, dono do Vasco, entendeu? Nos Estados Unidos, gente, quando o cara é dono de um time de futebol, eu não consigo te falar quantas vezes não aconteceu do cara pegar um time de futebol de uma cidade e levar para outra. Mudar. Entendeu? Ele tem zero amor pelo clube. Ele tem amor a dinheiro. Ele tem amor a dinheiro. A SAF, o problema é que o amor vira a dinheiro. Sabe? Então, o Ronaldo Fenômeno, o dia que o Ronaldo morrer, metade do valor intrínseco da SAF do Cruzeiro tá perdido. Porque é o Ronald. Qual a identificação que o Ronald tem com o Cruzeiro? Com futebol. Com futebol. Mesmo que ele tenha uma puta de equipe de gestão. Sabe, mas aí ele vai virar dono de clube. Mas isso é o futuro de todos. O Ronaldo vem do Cruzeiro, mas por exemplo, vamos lá, o mesmo vai ser o futuro do Atlético. Mas eu vou falar uma coisa pra você, mesmo com a nota que o clube fez contra mim, mesmo com qualquer discussão que eu já tenha tido com Rafael e com Rubens, eu prefiro 1000 vezes você ter os 4 R's como os donos do Atlético do que um cara um russo lá, dono do Chelsea, que quer ser dono do clube. Entendeu? Eu prefiro 1000 vezes, porque os netos do Rubens vão ser atleticanos. Não sei. Os netos, Rafael, vão ser. Seu pai não é cruzeirense? Meu filho, deixa eu falar, se eu fosse o Rubens Menin, isso ia estar no termo de herança. Está no termo de herança. Se não é atleticano, não recebe. O máximo que você vai ter ali é 2 apartamentos da MRV, entendeu? Sabe aqui que o Rafael não comprou? Não é aquele. É da arena pros caras mijando a sua porta. É da arena pra você poder ficar puto e ver jogo do Atlético de longe. Nem pode ensinar Menin. Exatamente, não pode ensinar Menin também não. Mas esse é um perigo que todos nós corremos, velho. Todos nós. Vai a neta do Ricardo Guimarães. Eu quero ter filho. Quer ser designer de moda, quer ser pilota de avião. Imagina eu tenho um filho daqui a 10 anos, eu chego em casa e o menino tá com a camisa do Cruzeiro. Pois é. B, a diferença pros filhos dele é que seu filho vai pedir o futebol de botão do Cruzeiro. Ele pode dar um time do Galo. É verdade, Ô pai, eu gosto do Cristiano Ronaldo. Vamos lá contratar.